Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Sou um dos fundadores desta instituição de apoio à saúde mental, fundado dia 2 de agosto de 1992. Nós tratamos de questões energéticas, desajustes energéticos que causam a depressão, a insônia, a bipolaridade, síndrome do pânico e toda a linhagem de neurose, psicoses e as doenças psicossomáticas. Estamos já há meio quarto de século de trabalho de ajuda à humanidade. E hoje está conosco novamente o meu colega de estúdio, Jefferson Scarcelli. Tudo bem? Tudo bem, Dr. Celso. Boa tarde a todos os telespectadores. Que alegria estar aqui novamente com todos vocês. E Dr. Celso, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Temos vários e-mails de mães pedindo para que nós pudéssemos tratar desse assunto aqui no programa, que seria a questão do aborto, né? O que acontece, né, com uma alma abortada? E nós sabemos, Dr. Celso, que cientificamente é comprovado que ali, minutos após a fecundação, já existe uma vida, né? E quando acontece um aborto, né, natural, né, ou provocado, o que acontece com esta alma? Muito bem, Jefferson, e eu quero responder a Dona Maria do Carmo, ela que enviou esse e-mail, ela me passou um zap, no zap do IPTH, pedindo que falássemos especificamente sobre essa questão. E eu particularmente amo falar da vida e seus mistérios. Eu estudo sobre a vida desde os 19 anos de idade e não me canso de dizer que eu sou um eterno estudante. Confesso que não sei tudo, talvez uma partícula daquilo, da imensidão do que significa a vida. Talvez nas minhas palavras eu não encontrasse o vocabulário para falar sobre o que é a vida. Mas as experiências terapêuticas têm nos levado a ajudar milhares de pessoas na solução na solução dos enigmas que adoecem o destino das famílias. E nós sabemos que o Congresso da Bioética na Holanda foi determinado cientificamente que, a partir do momento da fecundação, aquela partícula do zigoto, que é a hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto, ali já há vida. Já está presente no ventre daquela mãe uma vida. Ainda a engenharia genética vai construir o aparato corpóreo, mas a vida já se faz presente e ela grava todos os sentimentos da mãe e do pai e das pessoas que estão no seu entorno, 1 minuto, 1 segundo após a fecundação. Isso também é cientificamente comprovado nas abordagens sistêmicas que fizemos nas regressões até o ventre materno. E também é interessante que muitos problemas começam na fecundação, quando a mãe não estava preparada ou ela não queria aquela gestação. Então a alma ressente que ela, até o momento da fecundação, ela tem um único referencial, que é o referencial divino, que lhe coloca no núcleo de luz e manda aquele sopro divino para entrar no ventre da mãe. E se ela não é aceita, ela codifica o primeiro DHS no momento da fecundação. E quando acontece o aborto, independente do prazo de fecundação, 1 hora ou 3 meses, ou 6 meses, ou 9 meses, não importa. Todas as almas que fecundam, quando elas passam pelo aborto, elas vão para um útero universal. Vou usar um exemplo, se a mãe se assustou e perdeu a gestação com 3 meses, para onde essa alma vai ser levada? Ela é acolhida
por seres de luz e é levado a um berçário universal. É um berçário que lembra o ventre materno. Não, na verdade é o útero universal, Jefferson. Ela é levado para o útero universal, que remete ao ventre materno. Todas as sensações do ventre materno, essa alma recebe no útero universal. Então ela não fica no limbo, ela não fica pairando, não. Todas as almas abortadas vão para o útero universal. Quando completa 9 meses, Jefferson, independente do... se foi 8 meses e 5 dias que a mãe abortou, então essa alma da mesma forma é conduzida por seres de luz para o berçário, para o útero universal, até completar os 9 meses. Quando completa os 9 meses, aquela alma abortada passa por um processo de nascimento no útero universal. E ela ali é recebida por seres de luz e encaminhada para um berçário universal. Entendeu? Sim. Primeiro vai para o útero universal, completa os 9 meses, no 9º mês ela nasce para uma esfera dimensional superior e vai ser conduzido então para o berçário universal. Quando essa criança chega no berçário universal, a luz divina designa que um ancestral dela atravesse a ponte da transição, que é a ponte da 7ª dimensão, e venha ficar com a criança até que ela complete 7 anos. Então aquela criança, ela tem o vínculo com o ancestral por 7 anos. Quando esta criança completa 7 anos, começa a jornada do processo de identificação. O ancestral que veio para cuidar dela, só é permitido ele ficar um ciclo. Então ele se despede da alma abortada e ele volta a atravessar a ponte da transição para a 7ª dimensão. E a criança então, com o radar límbico formado, começa a procurar a sua identificação. Quem é a minha família de origem na Terra? Onde estão os meus pais e os meus irmãos? Então, pelo radar límbico da criança abortada, ele começa a girar em frequência, e pela frequência da mente da mãe e dos irmãos, aquela criança, encontra a família. E aí começa o problema na família. Aquela alma abortada, ela fica ao entorno do magnetismo dos pais, ou ao entorno do magnetismo dos irmãos. Se tem um irmão que nasceu depois dele, na visão sistêmica é chamado de filho substituto. Então esta alma abortada, ela quer ocupar o seu lugar na família. Então o irmão que nasceu depois dela, da alma abortada, ou do natimorto, ele é chamado de filho substituto porque ele não encontra o seu caminho. Ele não consegue ser feliz, ele não consegue se sentir pertencente à família. Ele diz: ninguém me ama, essa casa é uma casa de maluco, ninguém me ama, ninguém ama ele na escola, tem dificuldade de se relacionar, porque ele está recebendo as ressonâncias da alma abortada. E pela lei da hierarquia, ele ocupa o lugar que é daquele irmão abortado. Até nós tivemos uma constelação sábado, tem toda sexta, 19h30 e sábado, 14 horas, tem constelação. E sempre aparece casos semelhantes. E nesse sábado passado, nós colocamos uma constelação de uma pessoa que tinha 43, 44 anos, ele nunca foi feliz, nunca se encontrou profissionalmente, não estudou, e ele falou para o doutor: eu não sei quem eu sou, tem momentos que parece que eu sou eu e daqui a pouco parece que não é eu. E aí nós levamos ele para a constelação e realmente ele ocupava o lugar do irmão abortado. E ele sentia todas as sensações de rejeição do irmão abortado que ele sentia, porque ele foi
tirado violentamente do ventre pelo processo do aborto. E aí, então, começa o dilema das pessoas da família. Por quê? Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não têm noção do que está acontecendo. E o casal começa a brigar. Eles não se entendem. E os filhos começam a ser representados, começam a representar o irmão e tem alguns sintomas, Jefferson. Não são iguais, mas há uma característica semelhante, que são os pés gelados. A criança quer comer doce todo instante e ela não quer sair do quarto dos pais. Ela quer continuar dormindo no quarto dos pais com 10 anos, 12 anos, 14 anos. E ela tem medo de escuro e gosta muito de doce. E normalmente alguns, têm o hábito, mesmo na adolescência, de tomar mamadeira. Esses são os sinais mais comuns. E aí também alguns gostam de vestir de roupa preta, gostam de vestir de preto e ficar em lugares escuros dentro de casa. Então esses são os sintomas que está identificado. Sim. Aí a criança tem dificuldade de se relacionar e não consegue confiar nas outras pessoas. Não consegue ter amigos porque ele não confia. Porque a ressonância do abortado não confia em ninguém. Como que ele pode confiar em alguém se a própria mãe fez ele sair do ventre? E tanto faz se o aborto é provocado ou não, os sintomas são semelhantes. Porque às vezes a mãe fala assim, eu tive um aborto voluntário, mas ela passou muita raiva, ela se incomodou, ela pensou que não era hora de ter filho, e aquela criança pode identificar isso como uma exclusão e provocar o autoaborto. E os casais, Jefferson, nos casais, o sintoma é característico. O primeiro dos sintomas é o esfriamento sexual. O homem já não tem mais interesse sexual na mulher e a mulher também perde o encanto pelo marido. E aí eles começam a se afastar e começam a se interessar por outras pessoas. É como se a mãe ou o pai, ou às vezes os dois, sentissem culpados por continuar casados. É mais ou menos assim: como que eu posso continuar casado com uma mulher que tirou meu filho? Ou então, às vezes, a mulher pensa: como que eu posso continuar casado com um homem que fez eu perder meu filho? Então é um complexo de culpa que se instala e o próximo passo é a separação. E a solução ainda não é a separação que vai solucionar o problema, não é o suicídio de muitas crianças e adolescentes que a causa é o aborto. Isso não soluciona. Isso chama-se karma agravado. Mas eu posso rezar, eu posso fazer campanha, pode fazer qualquer coisa. Tudo ajuda. A solução, até onde nós conhecemos, só tem uma forma: é interagir com a alma abortada num processo terapêutico, aonde a mãe é levada a visualizar a criança, a identificar o seu filho abortado, a mãe ou o pai, e ali nós proferimos um ritual sagrado de batismo e anexamos aquela alma abortada no complexo familiar. E ela passa então a pertencer ao agrupamento familiar. Isso sim chama de solução. E aí depois do batismo, isso nós fazemos tanto na constelação quanto na terapia individual, nós encaminhamos esta alma abortada para a 7ª dimensão junto dos ancestrais. E aí a paz volta a reinar na família. É verdade, Dr. Celso. Tema muito interessante, Dr. Celso. Inclusive, vamos voltar no próximo programa, dando sequência a esse tema, porque com certeza está surgindo algumas perguntas, questionamentos na cabeça dos nossos telespectadores, e a gente pode ajudá-los a compreender melhor essa questão, não é verdade? Sim, voltamos então no próximo programa falando sobre esse assunto. Um grande abraço. Um grande abraço a todos.